Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de exercícios. No vídeo de hoje a gente vai fazer exercícios sobre structs e ponteiros para structs, começando daquilo que a gente já conhece há algum tempo. Então vamos lá, primeiro exercício, faça um programa todo na função main, que tem um registro, uma struct, que represente um DVD e uma locadora. Então deve ser armazenado o título, gênero, duração e prateleira. O programa deve pedir os respectivos dados do DVD e em seguida deve apresentá-los. Então, maravilha, aqui não deve ter nenhuma dificuldade. A gente começa criando a nossa struct. Então, struct, eu estou considerando aqui que a gente vai trabalhar com C++, então não vou me preocupar com typedef. Struct DVD. O DVD tem os seguintes campos. Título, então char título. Vou colocar aqui de 10 posições só. Realisticamente, provavelmente poderia ter mais. Gênero, vamos dizer 10 também. Duração, pode ser float. E prateleira, pode ser int. Agora, o programa deve pedir os respectivos dados de um DVD e, em seguida, apresentá-los na tela. Então, vamos lá. Primeiro, vamos declarar a nossa variável do tipo DVD. DVD, meu DVD. Agora, vamos fazer o pedido dos respectivos campos. Printf. Digite o título do DVD. Vamos usar um gets. Meu DVD ponto título. Em seguida, vamos pedir o gênero. Então, digite o gênero, um gets. Agora, a duração, eu não preciso colocar flush quando sai de uma string, né, da leitura de uma string para um número, só o contrário que eu preciso. Então, digite a duração. Scanf, vírgula, o endereço de meu DVD, ponto, duração. E, por último, a prateleira. Então, digite a prateleira. E o scanf para a prateleira. E agora eu vou fazer a apresentação desses dados na tela. Então, título, s, vírgula, meu DVD.título, gênero, meu DVD.gênero, duração, meu DVD.duração e, por último, a prateleira. Muito bem. Então, se eu não me esqueci de nada, é só isso aqui. Vamos testar. Digite o título, teste, o gênero, ação, a duração, 20 minutos, prateleira 2. Teste, ação, 20 minutos, prateleira 2. Então, muito bem. Terminado o exercício 1, vamos para o exercício 2. Agora, no exercício 2, é a mesma coisa que o primeiro exercício, só que o objetivo aqui é a gente dividir o nosso código em funções, para a gente lembrar como a gente faz a passagem de um argumento e o retorno de uma variável que seja de um tipo de uma struct. Então, tudo bem, vamos lá.
faço o mesmo programa anterior, então a minha struct já está feita, né? Mas a leitura deve ser feita dentro de uma função chamada ler e a apresentação dos dados deve ser feita em outra função. Então eu vou dividir esse meu código em duas funções. Uma que vai ser a função ler, e essa minha função ler ela vai retornar o tipo heterogêneo do meu DVD. Vamos criar a função ler. Então a função ler retorna um DVD. E aí eu simplesmente preciso copiar o que estava aqui, né? Vocês não vão copiar, vocês vão fazer um novo programa na casa de vocês, porque quanto mais vezes você começa do zero, mais fácil você vai fixar na memória aquilo que você não se recorda ou aquilo que você está aprendendo. Então a minha função ler, eu vou criar um DVD, meu DVD também, o nome aqui eu vou dar. Esse DVD vai ter os seus campos preenchidos aqui, e aí ao final é só eu retornar o meu DVD. Então a função ler está criada, sem erro. O segredo aqui, que não é nenhum segredo, é que a minha função retorna uma variável do tipo DVD, e aqui eu tenho que retornar a variável que eu usei aqui na leitura. E para apresentar, também não tem segredos, né? A função apresentar não vai retornar nada. Ela só vai apresentar. Só que para ela apresentar alguma coisa, eu tenho que passar o DVD por argumento, né? Então eu tenho que ter aqui um parâmetro para receber o meu argumento. A pergunta que a gente faz, né, para a função sempre é: tem alguma variável que eu vou usar dentro dessa função e que ela foi definida fora da função? Tem, que é justamente o DVD. Então eu crio um parâmetro para receber essa variável que eu vou usar dentro da minha função apresentar. Ok? Então, DVD, o DVD, só para mudar o nome, para a gente entender que a gente não precisa colocar o mesmo nome da variável como parâmetro e argumento. Ok? Aqui, como eu mudei o nome, então não é mais meu DVD, é o DVD, que vai ser o DVD. Joia. E aqui na função main, uma vez que as minhas outras funções estão criadas, eu vou criar aqui a variável, meu DVD, por exemplo, e aí eu inicio chamando a função ler. Então, meu DVD vai receber o retorno da função ler. Agora, a função ler vai ser chamada, vai ser pedido para o usuário digitar os valores que vão ser colocados nos campos do DVD, e aí a função vai me retornar aquele DVD que foi lido lá na função ler. E o meu DVD vai receber essa variável. Muito bem. Agora a gente vai apresentar. Apresentar, e é só eu passar o meu DVD. Em outras palavras, para eu usar funções, eu uso da mesma forma que eu usaria para uma variável comum, certo? Se eu preciso ler o valor de uma variável e essa função retorna o valor, eu faço uma atribuição normalmente aqui. Vamos executar para ver se eu não errei alguma coisa. Então vamos fazer o teste para ver se eu não esqueci de alguma coisa. Digite o título do DVD, Tron. Gênero, ficção. Duração, 120 minutos. Prateleira 6. Tron, ficção, 120. Prateleira 6. Funcionou muito bem. Então vamos agora para o terceiro exercício. No terceiro exercício, eu tenho que modificar o primeiro exercício para que o programa use apenas ponteiro. Então, por que é modificar o primeiro exercício e não o segundo? Para que eu me preocupe só com a função main, que eu não me preocupe em como fazer passagem de argumento com ponteiro ou fazer retorno de valores de ponteiros, nem nada. Eu só vou me preocupar em saber como eu faço para trabalhar com ponteiro. Simples assim. Então vamos lá. Se eu quero só trabalhar com ponteiro, então eu tenho que tirar esse aqui, né? Se eu pudesse trabalhar com ponteiro, mas de alguma outra forma, eu poderia fazer assim, por exemplo, DVD, asterisco, meu DVD, e aí eu digo que o meu DVD recebe o endereço de meu, né? Então eu tenho uma variável do tipo DVD, eu tenho um ponteiro para variáveis do tipo DVD, e meu ponteiro recebe o endereço daquela minha variável.
Mas como eu não quero ter nenhuma variável comum, eu só quero trabalhar com ponteiros, então eu tenho que fazer a alocação dinâmica aqui. Meu DVD recebe DVD malloc sizeOf DVD. O que acontece nessa linha? O malloc vai reservar um espaço da memória que seja suficiente para caber um DVD e ele vai retornar o endereço inicial desse espaço. E quem vai receber esse endereço inicial é a variável ponteiro meu DVD. E agora, eu poderia trabalhar de duas formas. Ou eu trabalharia usando um operador de desreferência, então eu faria dessa forma aqui. Ou, se eu não quiser me preocupar com o operador de desreferência, então eu uso o símbolo de seta direto e trato a variável meu DVD como se fosse uma variável comum, exceto pelo fato de que eu estou usando a setinha no lugar do ponto. Então, em resumo, se eu quiser trabalhar com um ponteiro e usar esse ponteiro para colocar valores lá no espaço de memória alocado pelo malloc, é só eu usar esse símbolo aqui de setinha. O bacana desse exercício é vocês repararem que quando eu trabalho com um ponteiro para variáveis heterogêneas, a única coisa que eu tenho que mudar aqui, de diferente para uma variável comum, é trocar o ponto por seta. O resto é igualzinho. Esse é o objetivo desse exercício. É vocês perceberem que se você sabe trabalhar com uma variável heterogênea, com uma struct, então você sabe trabalhar com ponteiro, porque é só trocar o ponto por seta. Muito simples. Vamos executar, ver se funciona. O malloc, para funcionar, eu tenho que dar um include aqui. E vamos ver. Olha lá. Tron, gênero ficção, duração 130 minutos e prateleira 7. Tron, ficção, 130 minutos e prateleira 7. Então, é bem simples trabalhar com ponteiro para variáveis heterogêneas. No fim das contas, eu só preciso trocar o ponto por uma flecha. E como estamos trabalhando com alocação dinâmica, então não esqueçam de dar a instrução free no fim do programa. Joia, agora vamos para o exercício 4. No exercício 4, eu devo modificar, na verdade, aqui está falando do exercício anterior, mas é o exercício 2, para que a função ler não retorne mais uma variável. Em vez disso, a variável da função main deve ser passada por referência à função ler, e a função ler manipulará a variável por meio de um ponteiro. Então, a minha função ler agora não vai retornar mais nada, é um void, não tem o return. E o que está sendo pedido aqui é para que essa minha variável, meu DVD, seja passada por referência. Então, eu passo o endereço de meu DVD. Eu vou criar aqui na função ler um ponteiro para aquele DVD. Então, meu DVD, por exemplo. E agora, como isso aqui é um ponteiro que está apontando lá para aquela variável, meu DVD da função main, então, para eu usar essa variável que é um ponteiro para colocar um valor lá naquela variável, é só eu trocar o ponto por flecha. Eu poderia usar o operador de desreferência, só que aí eu ia ter que me preocupar com parênteses, né? Porque conforme o vídeo anterior, a gente viu que o ponto tem precedência em relação ao asterisco, que é o operador de desreferência. Mas, se eu usar essa setinha aqui, eu não preciso me preocupar com mais nada. E é simples assim, muito tranquilo, muito tranquilo. Vamos executar. Não esquecendo aqui de incluir essas bibliotecas. E vamos lá. Digite o título. Então, Tron novamente. Gênero, Sci-Fi. Duração, 100. Prateleira, 2. Tron, Sci-Fi, 100, 2. Facinho, tranquilo, muito legal. Mas é um facinho que no começo, quando a gente está aprendendo, a gente tem que parar um pouco, pensar um pouco. Mas aí a gente vê que não é algo complicado.
Agora, o exercício 5, ele é mais legal. Agora, eu tenho que eliminar as variáveis comuns, né, e trabalhar só com ponteiros. Então, vamos lá, legal. Então, esse DVD aqui não pode ser mais uma variável heterogênea, tem que ser um ponteiro para uma variável heterogênea. Agora, eu tenho que inicializar esse meu ponteiro, eu tenho que criar um espaço na memória para caber um DVD. Então, vamos lá, meu DVD recebe DVD asterisco malloc size of DVD. E agora o ponteiro meu DVD está apontando para o espaço reservado pelo malloc. Como eu estou trabalhando com um ponteiro, então é só eu passar o valor do próprio ponteiro para a função ler. Eu não preciso passar o endereço de um ponteiro. Essa variável aqui vai receber o endereço que está armazenado nessa variável aqui. Se essa variável aponta para o espaço do malloc, eu vou passar o endereço dessa variável para a função ler, e essa variável aqui vai receber o mesmo endereço, que é o endereço do espaço alocado pelo malloc. Então, essa minha variável aqui também vai estar apontando para o espaço reservado pelo malloc. Agora vai ser realizado tudo isso aqui, eu não preciso mexer em absolutamente nada aqui. E na hora de apresentar, eu passo o ponteiro, né? Então eu estou passando o endereço do malloc. Portanto, quem vai receber aqui precisa ser um ponteiro. E agora, como eu estou trabalhando com ponteiro, basta eu substituir o ponto por flechinha aqui, pela seta. Por que uma seta? Porque ele está apontando. O DVD está apontando para o título. Ok? Dá para a gente fazer essa analogia. Simples assim. Vamos executar. Nome de um filme, Batman. Gênero, ação. Duração, 130 minutos. Prateleira 3. Batman, ação, 130 minutos. Prateleira 3. Se eu quiser ir um pouquinho mais além, eu posso inicializar essa variável numa outra função chamada inicializar. Então, para isso, o que eu vou fazer? Ao invés de fazer esse código aqui, eu vou chamar inicializar. É bacana fazer isso aqui para a gente brincar um pouquinho com ponteiro para ponteiro. E eu passo agora o endereço do meu DVD, porque se eu quiser atribuir um valor a essa variável, eu tenho que passar a referência dessa variável, certo? E isso para qualquer variável, seja int, float, qualquer variável. Então, se eu quero atribuir um valor a essa variável, eu tenho que passar o endereço dela. Aqui, então, quem que vai receber o endereço de meu DVD? Se o meu DVD é um ponteiro para DVD, e eu estou passando o endereço de um ponteiro para DVD, então, quem vai receber esse endereço de ponteiro de DVD precisa ser um ponteiro para um ponteiro de DVD. Portanto, eu tenho que colocar aqui 2 asteriscos. Vamos chamar o DVD, por exemplo. E aqui eu coloco asterisco o DVD, certo? Porque eu preciso usar o operador de desreferência para colocar um valor na variável que está sendo apontada pelo ponteiro aqui, no nosso caso, o DVD. Então, asterisco o DVD vai receber DVD, asterisco, malloc, size of DVD. E está realizado. Então, vamos testar. Digite o título do DVD. Batman. Gênero, ação. Duração, 150 minutos. Prateleira 3. Batman, ação, 150 minutos. Prateleira 6. Ou 3. E terminamos os exercícios. Agora, o exercício 6, 7 e 8 é exatamente a mesma coisa que esses exercícios, só que com outras structs. O objetivo aqui é reforçar aquilo que a gente já viu, de forma que a gente repita, até que fique automático para a gente. Então, não pulem o exercício 6, 7 e 8. Mas vocês têm como referência para resolver esses exercícios os exercícios anteriores que estão resolvidos aqui no nosso vídeo.
Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.